Esta noite é um pouco enigmática, mas ouçam com atenção, pois é muito, muito importante. É a estrela da manhã, uma promessa feita ao homem. Aquele que vencer eu lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse 2 versículo 26, 28. Então, no cumprimento desta promessa, ele se identifica como a estrela da manhã. Ele diz: Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22 versículo 16. A Bíblia termina com esta nota, no último capítulo do livro de Apocalipse. Então, ele te diz que ele é a raiz e a descendência de Davi, que ele é a estrela da manhã, aquilo que ele prometeu ao homem que vencer. Novamente, deixe-me lembrá-lo, quando falo de homem na Bíblia, falo de homem genérico. Homem e mulher os criou, e chamou-lhes o nome de homem. Gênesis 1 versículo 26. Então, é para você, seja você homem ou mulher, que ele fala, e ele mesmo lhe prometeu. Agora, ele lhe diz que ele é a raiz de Davi e é a descendência de Davi. Aqui encontramos 3 gerações. Encontramos o avô, que é a raiz, a causa, encontramos o pai, na forma de Davi, e depois encontramos o neto, cujo nome ele não menciona. Ele diz: Eu sou a raiz e a prole, então ele se identifica com a raiz, que é o avô, e chama ele mesmo o neto. Então, ele é o avô e o neto. Agora, quem é esse filho que é Davi? O avô e o neto são um só. Davi é o filho. Davi é o símbolo da humanidade. Então, temos como raiz Jesus, pois é Jesus falando. Minha raiz é Jesus, e Jesus se desdobra criativamente em mim. Agora, o que é isso que está se desenrolando dentro de mim? É Jesus. Bem, o que sai da humanidade? O que sai de você? O que sai de mim? Ele chama isso, nas Escrituras, de seu poder criativo. Nas Escrituras, o poder criativo é definido como Cristo. Cristo, como nos é dito no primeiro capítulo, versículo 24 de Coríntios, Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, isso sai de você, pois sua raiz é Jesus, e o que sai de você é um com a raiz. E a coisa chamada humanidade é conhecida nas Escrituras como Davi. Se você pegasse todas as gerações de homens e todas as suas experiências e as fundisse em um grande todo, toda essa Escritura chama eternidade. As Escrituras chamam isso de o mundo. Agora, somos informados em Eclesiastes. Ele colocou a eternidade na mente do homem, mas de modo que o homem não pode descobrir o que Deus fez desde o início até o fim. Eclesiastes 3 versículo 11. Portanto, toda a humanidade e todas as suas experiências estão no homem, mas o homem não descobrirá isso até o fim. Agora, quando você pega todas as experiências do homem e de todas as gerações do homem e as funde, quando sai personificado, é um jovem, e o jovem é Davi. O mundo é chamado Olam em hebraico. É traduzido como eternidade, é traduzido como mundo, mas é mais frequentemente traduzido como jovem, como o jovem, como o jovem. Mas você não pode ver aquele jovem até o fim. Ele me prometeu. Ele prometeu a você. Ele mesmo prometeu a todos, pois me prometeu a estrela da manhã. E o que é a estrela da manhã? É o símbolo da vida eterna. Agora, ele nos diz: o que é a vida eterna? E esta é a vida eterna, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro. João 17 versículo 3. Quando você encontra a Deus. E não o encontrareis de outra maneira senão de uma só maneira, porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai, ele o deu a conhecer. Somente quando Davi estiver diante de você, e ele não precisa dizer uma palavra,
e ele fica diante de você como se a memória retornasse. Ao olhar para ele, essa relação pai-filho está fora de qualquer dúvida. Não há dúvida em sua mente sobre quem ele é. Nesse momento a memória retorna e tudo fica tão claro, como se no início você soubesse disso e deliberadamente fosse dormir no esquecimento do Filho eterno que é seu filho. Mas você não encontrará Davi até o fim e, quando o encontrar, ele o chamará de pai. E Davi é o Filho de Deus. Davi é o símbolo da humanidade, e todas as suas gerações fundidas, ele sai personificado como aquela juventude eterna chamada Davi. No capítulo 4 do livro de Atos, o escritor, que também foi o escritor do livro de Lucas, pois todos os estudiosos concordam que aquele que escreveu Lucas também escreveu Atos. O escritor desconhecido de Lucas é também o escritor desconhecido de Atos. Mas aqui neste capítulo 4, agora, volta, ó soberano Senhor, Criador do céu e da terra e do mar e de tudo o que nele há, que pela boca de teu servo Davi, nosso pai, disse, e agora ele cita o Salmo 2. Porque os gentios se enfureceram e imaginaram coisas vãs, Atos 4 versículo 24, 25. Depois continua no mesmo Salmo 2, e estas são as palavras, e Davi agora fala. Eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse. Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Salmo 2 versículo 7. Está tão claramente afirmado. Agora, nessa mesma passagem que acabei de citar, eles traduzem uma palavra que é mais frequentemente traduzida como filho, eles o chamam nesta passagem de servo para confundir a questão, porque eles não conseguem acreditar nem por um momento, tendo ensinado através dos séculos que Jesus é o Filho, que agora quando se trata de Davi, eles o chamam de servo. No entanto, a mesma palavra no mesmo capítulo é traduzida como filho ou filho. Então, por que mudar isso? Você perde completamente o foco. Davi é o Filho eterno, e você, quando Jesus se revela em você. Você é o Senhor. Você é o Pai. Então, aqui estou eu enraizado em Jesus. Jesus é minha raiz e Jesus se desdobra criativamente em mim. E quando ele completar a obra em mim, eu sou ele. E quando estiver concluído, para provar que está concluído, Davi aparece, e Davi é meu filho. Agora, ele disse. Eu vim apenas para cumprir as Escrituras. É necessário que as Escrituras se cumpram em mim, e começando por Moisés na lei e nos profetas e nos salmos, ele interpretou-lhes em todas as Escrituras as coisas que lhe diziam respeito. Agora, no Salmo 89, o Senhor está falando, e o Senhor está dizendo. Encontrei Davi, e ele me chamou. Tu és meu Pai, tu és meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmo 89 versículo 20, 26. Ele veio apenas para cumprir as Escrituras. Esse é o propósito da vida. O que um homem faz neste mundo, não faz diferença para as Escrituras se você é carpinteiro, pedreiro, cientista, médico, orador, isso realmente não importa. Isso não diz respeito aos escritores, eles não estavam escrevendo história secular. Eles estavam escrevendo a história da salvação. Não tem nada a ver com história secular. Seja o que for que você queira ser, você pode ser por um princípio estabelecido nas Escrituras, mas isso não significa nada para os escritores das Escrituras. Ouça estas palavras de Paulo. De agora em diante, não considero ninguém do ponto de vista humano, embora uma vez tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, não o considero mais assim. 2 Coríntios 5 versículo 16. Ele não nega o seu físico, isso não lhe diz respeito. Sua única preocupação era a vida, morte e ressurreição do Cristo em você, pois esse é o poder criativo de Deus e a sabedoria de Deus,
E isso tem que se formar em você para completar aquela passagem que citei no início que vem do capítulo 22 do livro de Apocalipse. Eu sou a raiz e a descendência de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. E ao vencedor eu lhe darei a resplandecente estrela da manhã. Em outras palavras, eu lhe darei meu eu. Bem, agora, Davi em espírito o chama de meu Senhor, como nos é dito no capítulo 22 do livro de Lucas. Davi em espírito o chama de meu Senhor. Pai como meu Senhor. Então, quem é seu pai? Ele pergunta. E o que ele respondeu? Ele disse: Meu pai é aquele a quem vocês chamam Deus, e eu conheço meu pai, e vocês não conhecem o seu Deus. Agora, Davi está diante do rei insano. Seu nome é Saulo. Isso representa o mundo que esqueceu, o mundo que agora sofre de amnésia. Pois o homem esqueceu completamente quem ele é, ele não sabe que é Jesus. Se eu lhe dissesse agora que você é o Senhor Jesus, você pensaria: ora, ele é bobo. Isso é perfeitamente bobo. Aqui estou eu lucrando neste mundo para pagar aluguel, para comprar comida, e ele me diz que eu sou o Senhor Jesus. Se você tivesse $1 bilhão hoje, mas não soubesse disso, poderia morrer de fome por falta de $1. Se você não soubesse, não entraria em nenhum banco que guardasse suas reservas, porque não saberia que as tinha lá. Você poderia ser desalojado de sua casa, sem saber que você poderia comprar a casa. Você poderia ser despossuído da sociedade, sem saber que poderia comprar tudo se não soubesse que tinha provisões. Bem, isso é o que o homem é. O homem está sofrendo de amnésia total. Ele esqueceu quem ele é. Pois a raiz do homem é a verdadeira identidade do homem, e a raiz do homem é Jesus. E Jesus se revela no homem. Bem, o que ele revela? Seu próprio poder criativo e sua sabedoria, e então ele dá ao homem em quem ele se desenvolve, ele se entrega, pois ele é a estrela da manhã. Quando Jesus se entrega a você, seu filho deve aparecer e chamá-lo de Pai. Então, e somente então, você saberá que é o Senhor Jesus. Nenhuma perda de identidade, não, absolutamente nenhuma. Somente um você muito maior aparece agora. Você é Fred, John ou Mary, ou seja qual for o seu nome, mas agora você sabe, como ninguém sabe, porque eles ainda estão sem essa verdadeira identidade. Ainda não voltou. Eles ainda estão sofrendo de amnésia. Então, você não conta a eles. Você não se vangloria. Você simplesmente anda pelo mundo, aparentemente sozinho, por causa do ser desconhecido que veio a todos no mundo que o aceitaram pela fé, e falam dele como Cristo. Mas o Cristo da fé chega até nós como alguém desconhecido, mas aquele que conhece um mistério inevitável deixa o homem experimentar. Somente quando você experimenta Cristo, você sabe quem você é. Quando você experimenta Jesus, você sabe quem você é. De nenhuma outra maneira você sabe disso, pois ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho, e qualquer pessoa a quem o Filho escolha revelá-lo. Lucas 10 versículo 22. Eu poderia te dizer desde agora até o fim dos tempos que você é Jesus, que você é o pai do personagem bíblico imortal chamado Davi, e você balançaria a cabeça e se perguntaria se realmente estava todo lá. Por que vem ouvir isso? Por que parece tão insano? E estou lhe contando uma verdade eterna. Mas a verdade espiritual, que é a verdade eterna, não pode ser provada logicamente. Você tem que esperar que isso se revele dentro de você. Eu posso te contar, e o dia chegará, que tudo o que eu lhe contei voltará à sua memória e você saberá que lhe contei a verdade. Mas quando se trata de você, é porque o Espírito Santo foi enviado. Ele é chamado de lembrador na Bíblia.
Agora partirei, disse ele, e essa é a hora mais sombria para o homem, quando ele se torna invisível. E as trevas cobriram a terra porque o Senhor se tornou invisível. Bem, para onde ele iria? Ele entrou no túmulo, e o túmulo é chamado, nas Escrituras, de Gólgota. Gólgota é a palavra hebraica para crânio. Assim, quando o Senhor é sepultado, ele se torna invisível e entra no Gólgota, o crânio humano. O próprio Deus entrou no crânio e compartilha visões da eternidade com aqueles que estão lá até que acordem. E um dia eles acordam e descobrem que estão sepultados, e então saem daquele túmulo, e todas as imagens das Escrituras os rodeiam como uma realidade cúbica, não algo distante. Eles são escalados para o papel central. Eles são o ser chamado Jesus. Sem perda de identidade, você ainda é Maria, você ainda é João, você ainda é quem você é quando isso acontece. Então todas as imagens, a testemunha disso que acontece com você, tudo acontece diante de você, com uma realidade cúbica como esta sala. E quão diferente é a realidade cúbica do plano de qualquer representação dela. Ah, posso retratá-lo em uma imagem, em um roteiro, ou posso colocá-lo na forma de um trecho das Escrituras, mas quão diferente é a realidade cúbica do plano de qualquer representação dela. Neste momento esta sala é tão real, não é? Por que é real? Porque estamos aqui. No entanto, este quarto não é tão real para você quanto a casa que você deixou. A casa que você deixou é mais real do que esta porque você a visita muito raramente no decorrer de um ano ou durante toda a vida. No entanto, todas as noites você vai para a casa. Mas a casa em que você pensa agora é um avião. Não tem esta realidade, não tem essa realidade cúbica. Por quê? Porque não estamos nisso. Então, quando essa peça se desenrola dentro de você, você está na peça. Você é a figura central da peça, e é exatamente como esta realidade cúbica, e os homens são objetivamente reais para você, e tudo sobre isso é real, assim como esta sala é real. Antes desse momento, foi simplesmente algo que aconteceu há 2000 anos. Não, isso está acontecendo a cada momento na imaginação do homem, que é a realidade de um homem. Bem, quando acontece nessa realidade, assume esta forma, a forma do cubo. Então, aqui, a estrela da manhã, como nos é dito nas Escrituras, é o próprio Jesus. E eu, Jesus, disse ao meu anjo: vá e diga: eu sou a raiz e a descendência de Davi, eu sou a brilhante estrela da manhã. E ao que vencer, eu lhe darei a estrela da manhã. Ele nos dará a si mesmo. Bem, se ele nos dá a si mesmo e é pai, então onde está meu filho? Não posso ser pai a menos que haja um filho. Então, mostre-me meu filho. Bem, pesquisei as Escrituras e elas me dizem que o filho do pai é Davi. Então, eu contarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. Hoje eu te gerei. No final da jornada, eu gerei um filho, como o estado resultante da minha jornada através de todos os estados da humanidade. Eu passo por todos os estados, bons, ruins e indiferentes, e depois de experimentá-los, o estado resultante dessas experiências surge como Davi. E Davi, no espírito, me chama de pai. Então, o que vocês acham do Cristo? Ele perguntou e eles disseram: ora, filho de Davi. Ele então disse: por quê, então, Davi no espírito o chamou de meu senhor? Se Davi o chama de meu senhor, como pode ele ser filho de Davi? Eles não responderam. Eles não conheciam o mistério. Assim, quando Davi está diante do homem louco simbolizado como Saul, um rei que havia esquecido, ele havia perdido a memória e havia prometido entregar ao homem que destruiu o inimigo de Israel,
para libertar o pai daquele homem. Ele não vai libertar o homem. Ele libertará o pai do homem que destruiu o inimigo de Israel. E agora aí vem o homem, e ele segura a cabeça do inimigo de Israel, simbolizado como Golias. E aqui está uma cabeça, ele o segura na mão, e o rei Saul lhe disse: De quem você é filho, jovem? Pois ele havia prometido libertar o pai daquele homem. Ele quer encontrar o pai. De quem você é filho, jovem? E o jovem respondeu: Sou filho de Jessé, o belemita. Jessé, o belemita. Bem, a palavra Jessé eu sou, é qualquer forma do verbo ser. O que ele realmente disse foi: Eu sou filho daquele cujo nome é Eu Sou. Bem, qual é o nome de Deus? E o Senhor disse a Moisés: Quando te perguntarem pelo meu nome, diz: Eu Sou te enviou. Esse é o meu nome para sempre, e por esse nome serei conhecido por todas as gerações. Então, esse é o meu nome. Então, Jessé diz a você o nome do pai de Davi, pois ele está fazendo esta pergunta a Davi, e Davi respondeu: Meu pai é Jessé, o belemita. Agora, fazemos a pergunta. Uma senhora me perguntou esta noite antes de eu subir à plataforma: Por que toda a confusão no mundo? Pois bem, o homem está livre para cometer todos os erros do mundo, mas tendo-os cometido, colherá as consequências, porque o homem fará a vontade do Pai. O homem é Davi. Davi é o símbolo da humanidade. Agora, isso está declarado nas Escrituras? No capítulo 13 do livro de Atos, encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A humanidade fez toda a vontade de Deus. Bem, você diz: Guerras também? Sim, o homem imagina a guerra. Ele fará a vontade de Deus de ir para a guerra, pois Deus o obrigará a realizar todos os atos neste mundo que ele imaginou. Não temos um complexo neste mundo que gere mais de 13 bilhões de dólares por ano e depois não venda os lucros dele. A Rússia tem uma configuração semelhante e vende entre 12 e 13 mil milhões dos mesmos itens. A Suécia é um país neutro e eles chegam a bilhões, e eles são neutros, nos criticando. A Suíça tem uma fábrica enorme que produz as mesmas coisas, a Inglaterra a mesma coisa, a França a mesma coisa. E estou falando de materiais de guerra. Mas toda a produção das fábricas que produzem apenas para desgaste, junte tudo de todas as nações que têm o conhecimento e a capacidade de fazê-lo, e isso custará bilhões e bilhões de dólares. Confessamos vender todos os anos mais de 13 mil milhões de dólares em materiais de guerra ao mundo exterior, não apenas o que guardamos para nós próprios, usamos e armazenamos, mas o que realmente vendemos ao mundo exterior. Temos concorrentes tentando nos vender mais. A Rússia é o nosso maior concorrente. A Inglaterra não está muito atrás de um país pequeno hoje. A França está lá. Suíça, todos eles fazem alguma coisa, todos estes países que podem fazer as coisas, e todos eles agora estão pedindo paz. Ninguém quer fechar suas fábricas. Gostariam que fechássemos as nossas fábricas para que pudessem vender mais e não menos. Cada um está competindo entre si na fabricação de materiais de guerra. E eles estão perguntando: Por que a guerra? Por que eu faço pão? Porque as pessoas vão comprar se eu divulgar o suficiente. Não quero fazer todo tipo de pão e não vender. Eu teria que ir à falência se não o vendesse. Então, eu faço pão com base no consumo do homem e na minha capacidade de convencê-lo a comprar o meu pão. Bem, aí chegamos à raiz básica. Você descobre que isso é verdade em tudo o que produzimos no mundo. Se não posso descartá-lo, devo parar de produzi-lo. Então,
para me perguntar por que temos guerra, voltemos à imaginação do homem. Ele concebe o item, concebe o uso dele, e então traz seu nome para anunciá-lo e depois envia seus vendedores para vendê-lo. E é por isso que temos guerra. Não se pode continuar a acumulá-lo, a falir cada vez mais nestes países pobres e não usá-lo, e assim, tudo que o homem pode imaginar, o homem pode realizar, e assim iremos realizá-lo. É tão simples quanto isso. Mas o homem faz a vontade de Deus. Deus não quis que ele fosse para a guerra. Ele deu ao homem liberdade de escolha. Comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dizem-nos para escolher bom, mas a escolha é nossa. Podemos escolher o mal. Quando o homem escolhe o mal, ele fica sob a compulsão de expressá-lo. Então, encontrei em Davi o símbolo da humanidade, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, e assim Deus o coloca à prova para expressar o que ele mesmo escolheu expressar. Então, essa é a grande coisa neste mundo. Se quisermos pará-lo, não o pararemos do lado de fora, nós paramos por dentro. Mas no final, você descobrirá que desempenhou todos os papéis do mundo. Você desempenhou o papel da prostituta e daquele que julgou e a condenou à morte. Você fez o papel do ladrão e de quem foi vítima do roubo. Você desempenhou todos os papéis neste mundo, o pacificador e o guerreiro, e no final, tendo desempenhado todos os papéis e a jornada terminada, você chega ao fim. E, então, o fim é uma recompensa, e essa é a estrela da manhã. E a estrela da manhã é o presente do próprio Deus para você. Esse era o propósito desde o início. Isto não foi algo pensado depois, veio logo no começo. Deus quis tanto que no final, tendo sofrido pela sede desde o início, seja pelo Deus que se tornou invisível. Então, Deus está contando toda a história, como nos é contada no livro de Gênesis. No início, disseram-nos que iríamos para um mundo que não é o nosso e seríamos escravizados lá durante 400 anos. Bem, 400 não são 400 anos medidos pelo relógio. 400 é um número simbólico, como são todos os números nas Escrituras. 400 é simbolicamente a última letra do alfabeto hebraico. Seu valor numérico é 400. Seu valor simbólico é uma cruz, e a cruz que Deus usa é a forma humana. É nesta cruz que Deus é crucificado. Isso eu sei por experiência própria, pois quando reconstituí e repeti o Salmo 42, naquela noite, o reli completamente liderando uma enorme multidão em procissão entrando na casa de Deus. Leia o Salmo 42 e você verá. Ele os conduziu em procissão até a casa de Deus, e então se lembrou. E nesta noite em questão tive uma multidão enorme, todos em trajes árabes, e os homens, e aqui estou eu os conduzindo para este lar invisível, o lar de Deus. E uma voz vinda do nada soou. E Deus caminha com eles. Uma mulher ao meu lado, à minha direita, perguntou a voz. Se Deus caminha conosco, onde Ele está? E a voz respondeu. Ao seu lado. Ela se virou para a esquerda, olhou para meu rosto e ficou histérica. Ocorreu-lhe tão estranhamente que ela estava olhando para o rosto de um homem e que esse homem era Deus. Então, ela perguntou à voz, depois de olhar no meu rosto e ficar histérica de tanto rir. Ela disse. O quê? Neville é Deus? E a voz respondeu. Sim, no ato de acordar. E, então, a voz falou de dentro de mim, e ninguém a ouviu, exceto o orador, e das profundezas da minha alma, a voz disse. Eu me deitei dentro de você para dormir, e enquanto dormia, tive um sonho. Eu sonhei. E terminei a frase. Sim, ele estava sonhando que ele era eu. E quando você acorda do sonho, ele é eu.
E como eu saberia que eu sou ele? Bem, ele é pai e, portanto, o filho dele tem que ser meu filho. E quando seu filho está diante de mim e me chama de pai, então ele me deu a estrela da manhã. Esse é o cumprimento das Escrituras. Então, eu sabia naquele momento que algum tempo seguiria aquela visão, essa experiência real, se ele ainda está dormindo dentro de mim e eu não conheço o filho, no dia em que ele acordar dentro de mim, devo me lembrar do meu filho. Bem, ele despertou dentro de mim e estava no túmulo do meu crânio, mas não era outro. Ele era eu mesmo. Então, quando ele despertou dentro de mim e eu saí, 139 dias depois, seu filho está diante de mim, e aqui seu filho me chama de pai, e eu sei que ele é meu filho. Também sei que o nome dele é Davi. Então, 123 dias depois, aí vem outro grande evento, e meu templo está dividido, como nos é dito nas Escrituras. Você é o templo do Deus vivo, e o Espírito de Deus habita em você. Se você é o templo do Deus vivo e a cortina do templo está rasgada de alto a baixo, deve haver algo em você que está rasgado de alto a baixo. Não entre em nenhum templo feito por mãos, pois lá você não encontrará Deus. Deus habita em um templo feito sem mãos, e se você é o templo do Deus vivo e o Espírito do Deus vivo habita dentro de você, e a cortina do templo está rasgada de alto a baixo, então tem que haver algo sobre este templo que você é. E isso é. Um raio atinge você e você é cortado em dois, do topo do crânio até a base da coluna, e você vê na base da coluna o que parece ser um poço de luz líquida dourada, e enquanto contempla isso, você sabe que é você mesmo. Como você sabe que é você mesmo, você se funde com ele e então, como uma espiral de relâmpago, você sobe o que seria sua coluna vertebral até seu próprio crânio, e tudo reverbera, reverbera como um trovão, e você retorna ao céu dos céus, ao santo dos santos, tomando, não o sangue dos bezerros, o sangue dos touros, o sangue das pombas, mas o seu próprio sangue. Esse foi o sangue. Esse foi o sangue vivo de Deus, e fundindo-se com ele, você retorna com seu próprio sangue. Essa é a sua oferta, para retornar como o ser. Bem, agora, quem é esse ser? Disseram-lhe que ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que desceu do céu. O Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem deve ser levantado, da mesma maneira a serpentina, mas ele não poderia ser levantado a menos que primeiro descesse do céu. Então, eu lhe digo, você não começou no ventre de sua mãe. Você saiu do céu e desceu a este mundo de morte, a este mundo de pecado, e porque desceu do céu, você pode ascender ao céu. Mas você nunca ascenderá ao céu até que a cortina do seu templo se divida em duas, de alto a baixo. Então você leva consigo para o Santo dos Santos o sangue do próprio Deus. E você é esse Deus revelando o seu próprio ser pelo seu próprio sangue. E, então, 998 dias depois, perfazendo um total de 1260 dias, a pomba, o símbolo do Espírito Santo, paira acima de você como se estivesse flutuando, flutuando na água, mas a água é cristalina, luminoso, mas é transparente. Mas a ação da pomba leva você a acreditar que ela deve estar flutuando, pois não usa asas. Não faz nenhum esforço para permanecer à tona, está simplesmente flutuando, mas está flutuando sem o esforço necessário para um pássaro se mover. Não faz nenhum esforço, portanto, está flutuando como um pato flutuaria. Mas não é um pato, é uma pomba. E, então, quando você olha para ele, você levanta a mão automaticamente, e ele desce sobre o seu dedo indicador, e chega ao seu rosto quando você leva a mão ao seu rosto, e ele te sufoca com carinho, beijando você por inteiro. Seu rosto, sua cabeça, seu pescoço, e permanece sobre você. E uma mulher ao seu lado, a voz de Deus, e a mulher diz: eles evitam,
significando o pássaro. Eles evitam o homem porque o homem exala o odor mais ofensivo. Mas ele ama você, e para demonstrar seu amor por você, ele desceu sobre você. E enquanto ele me sufoca com amor e carinho, a cena se dissolve. E estes são os 4 poderosos atos de Deus para se revelar naquele que tem a experiência desses atos. A primeira começa com a ressurreição, seguida instantaneamente pelo nascimento do alto. Então vem a descoberta da paternidade de Deus, e você é Deus, pois seu filho o chama de Pai. E então vem a divisão do templo do seu corpo de cima para baixo e sua ascensão como filho do homem ao céu, e nenhum homem jamais ascendeu ao céu, exceto aquele que primeiro desceu, o Filho do Homem. Agora você sabe quem é o Filho do Homem. E ele se autodenomina Filho do Homem. E então vem o clímax de tudo, o selo de aprovação, com o trabalho totalmente concluído. Ele vê o seu trabalho e o declara bom e muito bom, e traz sobre ele o selo de aprovação, e esse selo é o Espírito Santo. E você soma os dias e resulta 1260 dias, como nos foi dito no último capítulo do livro de Daniel. Vai demorar 1260 dias. Ele disse. Eu vi o homem vestido de linho, e ele me disse. 1260 dias. Eu não entendi. Ele disse. Sele o livro até o fim. Daniel 12. Então você passa para o capítulo 12 do livro de Apocalipse. É suposto quebrar o selo e contar tudo sobre o início da criança. É aí que você começa, e você começa a contar a partir de então, quando esta misteriosa criança celestial nasce e é arrebatada aos céus, e agora conta 1260 dias. Então, eu lhe digo, a história é verdadeira. O padrão de Deus está enterrado no homem, assim como você pega uma semente, o espermatozoide, e a enterra no útero, e o que ela contém vai se revelar por causa do padrão de Deus, e Deus é um, de modo que esse padrão idêntico deve se desdobrar em todos em quem ele se desdobra, e se desdobrará em cada homem, pois essa é a palavra de Deus enterrada no homem padrão, e o homem padrão é chamado nas Escrituras de Jesus Cristo. Eu lhe digo, esse é o seu verdadeiro futuro. Sua verdadeira identidade é Jesus Cristo. Mas no momento você o esqueceu, mas a memória retornará e trará à sua lembrança tudo o que eu lhe contei, pois partirei, e isso permanecerá como uma vaga lembrança até o dia em que realmente acontecer, então tudo volta. E então você se torna uma testemunha da verdade eterna de Deus. Você não pode ser uma testemunha sozinho, você deve ter 2 para verificar, como nos é dito nas Escrituras. Bem, existem 2, você e o livro. O livro é a testemunha externa, a Escritura, e você é a testemunha interna. Então, vocês juntos venham diante do trono dando testemunho da verdade da palavra de Deus. Eventualmente, todos são testemunhas da verdade de Deus. Mas enquanto estamos aqui, somos convidados a exercitar o talento que Ele nos deu, e o talento é a lei, e como usar esta lei para simplesmente amortecer os golpes inevitáveis que o homem deve sofrer neste mundo. Se você puder ser usado para ajudar no nascimento do ato imaginal de outro homem, você será usado e poderá se perguntar: o que está acontecendo comigo? É uma coisa desagradável. Tudo bem, você pode mudar isso. Você pode mudá-lo usando sua maravilhosa imaginação humana. Isso é chamado nas Escrituras de arrependimento, mal interpretado neste mundo como sentir-se arrependido, sentir remorso. Não tem nada a ver com arrependimento e remorso. A palavra é metanoia, significa uma mudança radical de atitude. Uma mudança de mentalidade radical e profunda. Quando o homem puder mudar radicalmente de ideia, então essa mudança se projetará e nada além dela se projetará. Isso muda o mundo em que você vive. Faça isso com sabedoria.
Faça isso com amor, não só para você, mas para todos. E então coloque sua esperança totalmente na graça, o presente de Deus para você até que seja dado. Dizem-nos: esperem plenamente na graça que vos será concedida na revelação de Jesus Cristo. Pedro 1 versículo 13, quando ele se revela dentro de você como você. E porque ele é Pai, você deve ser pai. E se você é um pai, e Deus se entregou a você, e ele é um pai, nenhum outro filho, exceto o Filho de Deus, pode chamá-lo de pai. Pois lhe foi dito: não chame ninguém na terra de pai, pois você tem apenas um pai que está no céu, e o céu está dentro de você. Quando encontro esse pai único e ele consegue me dar a si mesmo, onde está então meu filho? Traga-me meu filho. E o filho vem e te chama de pai. Então você não tem dúvidas. Não há incerteza quanto a este relacionamento entre você e o Filho de Deus que o chama de pai. Mas tendo sido treinado durante 2000 anos para falar de Jesus como o Filho de Deus, o que eu digo a vocês agora pareceria um pouco estranho, mas não vou retirar uma palavra disso. Cada palavra que eu lhe disse é verdade, porque falo por experiência própria. Não estou teorizando. Não estou especulando. Tudo o que lhe digo, sei por experiência própria. Esta noite foi a grande promessa, o grande enigma. Espero ter desvendado para você que o avô e o neto são a mesma pessoa, que Jesus e a descendência do homem, que é Cristo, foi o Cristo formado em vós. Somos informados na carta de Paulo aos Gálatas. Meus filhinhos, por quem estou em trabalho de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4 versículo 19. Bem, quando ele é formado em você, e você completa a obra, aquilo que é formado em você e sua raiz são um e o mesmo, e você é isso. E então a humanidade se fundiu em um único ser que, personificado, está diante de vocês como o Filho de Deus. Quando aconteceu comigo, meus 3 irmãos, meu irmão mais velho, Cécio, meu segundo irmão, Vitor, e meu irmão Laurence, meu terceiro irmão, estavam em Barbados, a milhares de quilômetros daqui. Pelo menos 5.000, quando isso aconteceu comigo nesta cidade, há 11 anos. Bem, tudo isso é um lindo simbolismo e imagens. É dito nas Escrituras que estavam longe aqueles que receberam a voz do anjo. Dizia: apresse-se para Belém, porque hoje nasceu o Senhor. Para o nascimento do Senhor, o que você encontra é apenas um sinal. Não é isso que nasce. Você vai encontrar um bebê, mas o bebê é um sinal do acontecimento que aconteceu, dizem, em Belém, e eles se apressaram, e pelas Escrituras seria uma longa jornada. Então, essa é uma longa jornada no Espírito. Tudo está acontecendo no Espírito. Então, eles vieram e ficaram visíveis para mim, mas eu estava invisível para eles. Eles podiam falar de mim e conheciam o sinal que representava o meu nascimento, embora para eles, ou para 2 deles, meus irmãos Cécio e Vitor, que acharam aquilo a coisa mais incrível do mundo e perguntaram: como Neville pode ter um filho? Mas meu irmão Laurence, que encontrou a criança, não questionou e apresentou os fatos, ele apresentou a criança. Sem discutir, ele simplesmente levantou o bebê e colocou-o na cama. Então eu levantei aquela criança e disse: como está meu amor? E a criança abriu o sorriso mais celestial, como nos foi dito na forma esboçada na forma de Isaac, pois todo o Antigo Testamento nada mais é do que um esboço daquilo que se desdobrou dentro de 1, e depois 2, e depois 3, e finalmente tudo. Mas você não conseguia entender direito quando foi esboçado. Foi um prenúncio, e as pessoas não conseguiram interpretar esse prenúncio. Então, quando aconteceu, esse sonho que existiu por 2000 anos está apenas na imaginação de Israel, e quando aconteceu com um israelita,
e o israelita contou e reinterpretou as escrituras à luz de sua própria experiência. Eles o negaram. Não era isso que estávamos procurando. Estávamos à procura de um conquistador que viesse de fora para destruir o inimigo de Israel, mas não para destruir o inimigo dentro do homem, pois o único inimigo do homem está dentro dele mesmo. E quando ele traz à tona esse inimigo dentro de si pela descoberta de quem ele é, bem, então, ele não é o que o mundo procura enquanto dormem. Há 11 anos isso aconteceu, mas ainda existo neste corpo, embora viva na minha imaginação. Esse é o verdadeiro você. Dorme no homem, e sonha no homem, e um dia acordará como aquele homem com quem agora sonha, não você e Deus, você como Deus. Pois seu filho vai chamá-lo de pai, e não haverá incerteza em sua mente sobre quem é esse filho e quem você é em relação a esse filho. Posso dizer isso com ousadia porque sei que isso se tornará realidade para todas as pessoas do mundo. Se alguém é treinado para não acreditar, não me importa. Eventualmente, eles acreditarão porque os fatos os confrontarão. E se alguém discorda, isso realmente não importa. Se há evidências de algo, que importa o que alguém pensa? Bem, um dia a evidência irá confrontá-lo, e tudo o que você pensava antes daquele momento cairá no esquecimento. O dia em que aconteceu comigo. Fui ensinado até aquele dia desde criança, no colo da minha mãe. Nasci e cresci em um lar cristão, fui batizado em uma igreja cristã. Na igreja episcopal. Chamamos-lhe Igreja da Inglaterra onde nasci, mas era 100% cristã. Aprendi a história de Cristo com minha mãe. Quando eu ia para a escola, aprendíamos as Escrituras na escola, então isso foi reforçado lá. Fui ensinado a orar, ajoelhar-me todas as noites e orar ao Senhor Jesus. Todas essas coisas me ensinaram e acreditei nelas implicitamente. Então tropecei na lei, não na promessa. O dia em que David esteve diante de mim foi como se a memória voltasse. Até aquele momento, eu não via isso nas Escrituras, pois fui ensinado a acreditar que Jesus era o Filho. Ninguém me ensinou que Jesus era o Pai, mas isso está nas Escrituras. Ninguém me ensinou que Davi era o Filho, mas isso está nas Escrituras. Mas fiquei cego pelo que me ensinaram. E um homem, tendo uma ideia fixa, torna-se incapaz de ver a verdade. Ele tem que ver através dessa ideia fixa. Bem, quando ele me confrontou, o fato dissolveu a ideia fixa, e eu tive que sair, então, e contá-lo tal como experimentei, e não como teorizei. Então, eu digo isso contra ideias fixas. Se o Papa estivesse diante de mim agora, e do arcebispo de Canterbury, e eles ainda tivessem aquela ideia fixa enquanto foram treinados a respeito de Jesus como Filho, então eu iria ricochetear em suas mentes, mas continuaria cegamente, sabendo que eventualmente, quando chegou a hora, eles serão confrontados com os fatos. E os fatos dissolverão a desinformação deles. Agora, vamos entrar no silêncio.